Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos aqui para começar esse estudo do 12º dia. E nesse tema, vamos continuar com a igreja sendo santa, né? Como se fosse um título do nosso estudo, desses 10 próximos dias. E a igreja sendo santa, né, ela nos traz também a santidade. O tema para nós proposto para esse fundamento é: está unida a Cristo e a Ele é santificada por Ele. Nós estamos unidos a Cristo como um só corpo. Nós vamos ver na leitura hoje, bíblica, onde o próprio Jesus, né, ele se entregou pela sua igreja. Nós vemos Paulo falando deste corpo místico de Cristo, aonde nós somos santificados por Cristo neste corpo místico. Eu convido você que tem a palavra de Deus a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Amém? Irmãos, a palavra vai falar assim para nós. Porque como o corpo de Cristo, porque como o corpo, um todo como muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. É um só Espírito, fomos batizados todos nós, para formar um só corpo. Judeus ou gregos, escravos e livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé disseste, eu não sou a mão, por isso a mão não sou o corpo, acaso deixaria ele de ser o corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho e por isso não sou o corpo, deixaria ela de ser o corpo? Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs o corpo a cada um dos membros como lhe aprouver. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Palavras do Senhor para nós. Irmãos, esse tema está unido a Cristo e é santificada por Ele. Nós vemos o autor ele falar assim, né, citando o Catecismo, parágrafo 824. A igreja unida a Cristo é santificada por Ele. Por Ele e nele são também santificantes. Todas as obras da igreja tendem ao seu fim, para a santificação de todos os homens em Cristo e para a glorificação de Deus. É na igreja que se encontra a plenitude dos meios de salvação e é nela que nos adquirimos a santidade pela graça de Deus. Então nós vemos, né, o Catecismo já fala para nós dessa graça santificante, que a igreja usa todos os meios para quê? Para que nos tornemos santos. Este é o intuito da igreja, para que permanecemos e sejamos santos. Aqui vai ter uma palavra muito linda para nós assim, ó. A vocação é o fundamento do cristão, é a santidade. A vocação fundamental do cristão é a santidade. No batismo recebemos o Espírito Santo que vai edificando a estrutura de Cristo em nós. Até podemos dizer como os apóstolos, Paulo escreveu a carta aos Gálatas: eu vivo, mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Em primeiro lugar vem essa graça santificante, depois vem a nossa resposta de fé, traduzida em obras. Deus propõe esse projeto de santidade, a gente corresponde com responsabilidade. Olha que lindo que ele fala. Mas eu até anotei aqui, a vocação fundamental do cristão é a santidade. O que é vocação fundamental, né? A vocação principal nossa é a santidade. Deus ele fala no Antigo Testamento, lá em Levítico, né, sejais santos como nós, né, como que o Pai é santo. Pedro ele repete essa frase em sua carta para que nós sejamos santos. Então, o que a igreja nos traz, né, essa plenitude que a igreja nos traz é para sermos santos. O exemplo mais perfeito é Maria. O anjo Gabriel lhe disse naquele dia em Nazaré: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E após o diálogo que conhecemos, a Virgem respondeu: eis aqui a serva
a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, né? Nós vemos, na verdade, só Deus é santo. Pai nosso que herdamos de Jesus, repetimos com piedade, santificado seja o vosso nome. O superlativo da santidade de Deus é repetido 3 vezes em Isaías e no Apocalipse. Santo, santo, santo. Todos os atributos divinos habitam em uma divindade. Sua misericórdia é infinita, sua justiça perfeita, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença, sua bondade e seu amor. Então, como podemos seguir as recomendações bíblicas de ser perfeitos como Deus é perfeito? Sede misericordiosos como Deus é misericordioso, sede santos como Deus é santo. Não seria um atributo exclusivo de Deus? Como é possível que sejamos santos em meio a tantas misérias e pecados e imperfeições? E o autor ele vai trazer aqui para nós a história de Paulo, onde Paulo, né, que perseguiu os cristãos, né, sendo um fariseu, ele persegue os cristãos, ele persegue a igreja de Cristo. Nós vemos Paulo, né, ele está a caminho de Damasco. Muitos já conhecem a história onde ele cai, né? Fala que ele cai, ele vê uma grande luz. Mas o importante ali é o que Jesus fala, né, para ele, porque isso vai mudar toda a teologia de Paulo. O que Jesus fala para Paulo muda o pensamento de Paulo. Nós vemos a leitura de Paulo agora, onde mudou o pensamento dele. Ele entende que o cristão é o corpo místico de Cristo. Ele entende que a igreja é o corpo místico de Cristo. O apóstolo vai dizer assim: a voz do caminho, não disse Paulo porque persegue os discípulos, persegue os cristãos. A voz de Jesus ali falando a Paulo não fala para ele: por que você está perseguindo os cristãos? Por que você está perseguindo meus discípulos? Por que você está perseguindo a igreja? Não. Ele fala assim, Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era um judeu radical, um rabino fariseu que havia sido formado junto a eles a Estevão, o primeiro mártir cristão. A escola de Gamaliel, ele entendeu perfeitamente que não estava perseguindo apenas os discípulos de Jesus, mas o próprio mestre presente em cada discípulo. Olha que lindo isso. Jesus se faz presente em cada discípulo, cada um que é batizado, que leva a palavra, né, cristão aqui, que segue a ele. Então Paulo entendeu que ele não perseguia somente os cristãos, mas perseguia o próprio mestre, presente nos discípulos. Isso impactou a teologia de Paulo, como podemos ler nas suas cartas: os vossos corpos em Cristo, vós sois membros, e por isso ele afirma que o Senhor nos chamou a ser santos, irrepreensíveis na presença no amor. Ser membros do corpo místico de Cristo santifica, participa da sua santidade. Quando nós participamos, né, desse corpo místico, nós também participamos da sua santidade. O Papa Francisco explicou em 2018, na exortação apostólica Gaudete Exultate, sobre a vocação da santidade no mundo atual. Ali encontramos esse texto denso, humano e verdadeiro. No número 15, deixa que a graça do batismo frutifique no caminho da santidade. Deixa que tudo esteja aberto a Deus e, para isso, optar por Ele e escolher a Deus sem cessar. Não desanimemos, porque tens força do Espírito Santo para tornar possível a santidade e, no fundo, esta é o fruto do Espírito Santo na tua vida. Quando sentires a tentação de teres enredares da tua fragilidade, levanta os olhos para o crucificado e diz: Senhor, sou miserável, mas vós podeis realizar o milagre de me tornar um pouco melhor. Na Igreja Santa, formada por pecadores, encontramos tudo o que precisamos para crescer rumo à santidade, como uma noiva que se adorna com joias. O Senhor acumulou-se dons com a palavra dos sacramentos, os santuários, a vida em comunidade, o testemunho dos santos, a beleza multiforme que deveria do amor do Senhor. Para ele, a existência da santidade proclamada por Jesus no Sermão do Monte, ali aparece claramente que a santidade é o sinônimo de felicidade.
Ser santo é ser feliz, beato, bem-aventurado. Vale neste momento para um pouco das reflexões desse livro em recordar a carta magna do cristianismo com a frase lapidar do Papa Francisco para cada bem-aventurança. Então ele vai trazer para nós agora as frases das bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre no coração isto é a santidade. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Reagir com humildade e mansidão, isto é santidade. Felizes os que choram, porque serão consolados. Buscar a justiça com a fome e sede, isto é santidade. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Olhar e agir com misericórdia, isto é santidade. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Manter o coração limpo de tudo puro, e o que é a mancha do pecado, isto é santidade. Felizes os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Semear a paz ao nosso redor, isto é santidade. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Abraça diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete problemas, isto é santidade. Vemos que a santidade cristã não se confunde com o estereótipo da piedade revestida por algumas doses de conservadorismo, tradicionalismo. Como diz de maneira direta o Papa Francisco, não significa revirar os olhos com um suposto êxtase. O santo é identificado com a vida, o pensamento, sentimentos e atitudes de Cristo. Ser santo é viver como Jesus viveu. Irmãos, ser santo é um desafio diário do católico praticante. Aqui eu coloquei, como uma experiência minha. Conversão é diária, Então nós sermos santos é um desafio diário que todo católico praticante ele tem. Um católico praticante, ele busca a santidade. Sim, a igreja está unida a Cristo e santificada por ele. Essa realidade é profunda, bíblica, na patrística. São Paulo ensina que a igreja é o corpo unida com ele e a cabeça. Em Colossenses, vai falar no capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos da sorte, quem cada um na sua primazia. Nós vemos a igreja, portanto, não é uma meramente instituição humana, mas a realidade mística profundamente enraizada em Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-o pelo banho da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo, resplandecente, sem mancha, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Então nós vemos Paulo falando aos Efésios, mais uma vez, da igreja santa, nesse corpo místico. Capítulo 5, versículo 25 ao 27, nós vemos ele falando: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Então nós vemos a igreja santa. Nós vemos que nós somos os membros de Jesus Cristo e nós temos que buscar a santidade. A igreja como esposa de Cristo, os padres também enfatizam esta união de Cristo. A igreja de Santo Agostinho, por exemplo, afirma. Aqui é uma frase de Santo Agostinho para nós. A igreja é uma só, embora se estenda por toda a terra. Assim como Cristo é um só, a igreja é uma só. Ele é a cabeça e ela é o corpo. Ele é o esposo e ela a esposa. Sermão 213. Esta imagem da igreja como esposa de Cristo já prefigurada no Antigo Testamento, especialmente na relação entre Deus e Israel descrita na aliança esponsal. A santidade da igreja, apesar dos pecadores, o catecismo da igreja afirma que a igreja é santa porque Cristo, sua cabeça, é santo, porque nela habita o Espírito Santo. A igreja unida a Cristo é santificada por ele, por meio dele e nele. Ela também se torna santificadora. Todas as obras da igreja tendem como fim a santificação dos homens em Cristo e a glorificação de Deus. Contudo, a santidade da igreja não significa que todos os membros sejam impecáveis. Santo Agostinho explica esta realidade ao falar do corpus sprimum, ou seja, a igreja contém justos e pecadores, mas a santidade vem de Cristo, não das ações humanas. A igreja é santa e está
Unida a Cristo no seu corpo como esposa santificada por Ele, esta união se manifesta nos sacramentos, na palavra, no magistério e na ação contínua do Espírito Santo. Embora seus membros possam pecar, a Igreja em si permanece santa, pois recebe a santidade do corpo de Cristo. Isto se concretiza de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que riqueza a nossa igreja, irmãos. Nós somos santificados por ela, porque ela é o corpo místico de Cristo. Cristo a cabeça. Nós somos os membros. E nela somos santificados. Por isso que a igreja, ela traz para nós todo este ensinamento, né? Está unida a Cristo e é santificada por Ele. A igreja é santificada por Cristo. Não existe santo sem Cristo. Não existe a igreja sem a cabeça, Cristo. Então nós temos que ter em nossa sabedoria esse fundamento para permanecermos firmes na igreja. Firmes nessa sabedoria que a igreja traz para nós em todos os meios de salvação. Para quê? Para que sejamos santos. Nós, católicos, aqui como está escrito, né? Praticante, um desafio diário, a conversão diária, que nós busquemos ser santos todos os dias. Por hoje não. Que Deus abençoe você, uma boa meditação e vamos em busca da santidade em Jesus Cristo.